Abra sua Bíblia na Epístola de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Primeira Epístola de Coríntios 4 e 20. Queremos discorrer nesse texto para falarmos sobre o reino de Deus. Acharam? Diz assim o texto: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Podeis assentar. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede em mais um dia estarmos na casa do Senhor. E neste momento, nesta feita, nós queremos trabalhar, um pouco sobre o reino de Deus, como ele se manifesta e como se deve proceder para atuarmos nesse momento, antes de chegar o dia que o Senhor ele vai nos levar para a glória. Então, a gente pode aqui observar que o reino de Deus, ele tem poder, ele se manifesta para capacitar os crentes a viverem em uma fé ativa. É importante que se entenda isso para romper, muitas das vezes, aquela leitura que se faz que somente a igreja já está bom. Ter o nome no hall dos membros já é suficiente, como se isso fosse garantia de salvação para a eternidade. E nós temos que entender, e vamos trabalhar alguns aspectos aqui, que o reino de Deus ele vai se manifestar em poder. Ele vem para capacitar o cristão a viver uma verdadeira vida de fé, de dependência de Deus. E quando verdadeiramente se vive essa realidade de uma fé ativa, isso vai impactando o mundo. Então é importante, amados, que nós venhamos entender que quando Paulo ele fala aos Coríntios, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, ou algumas versões em virtude, ele está trabalhando a questão assim, deixa aquele teu discursinho, aquelas tuas palavras vãs, muitas das vezes, cheio de floridos, cheio de elogios, cheio de coisas assim, que isso não se sustenta. O que o homem e a mulher de Deus, o crente convertido, precisa é poder de Deus, para que o mundo seja impactado. Então, veja que essa situação ela é necessária para que nós possamos rever, nos dias atuais, o nosso cristianismo. Tem muita gente presa em tradição, tem muita gente presa em religiosidade, mas vazio de poder, vazio da presença. E o que Deus quer e que se revela através do seu reino é que você seja capacitado para viver pela fé, cheio da glória dele, cheio do poder, e que isso venha contagiar pessoas. Quando eu paro para pensar, o que seria o reino, vamos tentar entender assim, um rei com autoridade, será que é um rei com um exército forte? Ou talvez uma terra cheia de justiça? Será que é isso que é o reino? Ou será que quando nós paramos e analisamos, podemos ver que o reino de Deus, ele precisa se mostrar em nossas vidas hoje de uma forma diferenciada, sem soberba, sem arrogância, sem se achar que é o todo, poderoso, naquela
ideia que muitos têm, que eu sou muito santo, porque eu oro muito, né, porque eu prego muito, porque se não for eu, nada vai acontecer. Já viram isso? Acontece. Isso não é a realidade do reino. Então, eu trouxe um exemplo aqui para tentarmos entender um pouquinho a compreensão do reino. E eu peguei aqui assim, um exemplo. Imagina você um vilarejo sob domínio de um rei justo, um soberano justo. Quando ele chega, as ruas escuras ganham luz. Quando ele chega, os famintos recebem pão. E a paz substitui o medo. Por que isso? Por causa de um rei justo. Se nós entendermos que assim é o reino de Deus, nós também poderemos dizer o seguinte: quando Deus chega, ele reina. É ele que vai ser o Todo-Poderoso. A glória, o louvor é para ele. O poder dele, amado, que vai entrar na nossa vida e contagiar a nossa fé e a nossa esperança, ele tem poder transformador. Então veja como é interessante se nós pegarmos dentro da nossa realidade de humanidade, né, na história do homem, quantos líderes são justos. Dentro da sua justiça, às vezes falha, mas procuram fazer o melhor para o povo, que o povo seja abençoado. Mas quantos são injustos? Quantos tentam, né, aprisionar o povo, empobrecer o povo, tirar a segurança do povo, né, maltratar o povo? Então veja, o reino de Deus, ele propõe que quando Deus chega, ele vem para mudar, para transformar, para dar esperança, para dar paz, para promover a justiça. Então, dentro disso, nós queremos trabalhar alguns aspectos aqui. Alguns aspectos que são necessários e você sempre tem que ter o parâmetro disso na palavra de Deus. Não adianta eu ficar aqui falando um monte de floreio, um monte de coisa. Não, nós temos que buscar na palavra. A palavra é que vai dar a veracidade dos fatos. Se não for a palavra de Deus, nós estaríamos perdidos aqui. Porque é o poder da palavra que faz se alegrar na presença do Senhor. Isso é fundamental. Então veja que no Antigo Testamento, o Salmo 113:19, ele vai dizer que o reino de Deus é mostrado como o domínio soberano de Deus sobre a criação. Ele diz assim, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Olha que interessante. Salmo 103, verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Não é um trono possível para qualquer um chegar e agora eu vou aproveitar que Deus deu uma saidinha, eu vou sentar no trono dele. É assim que nós fazemos. Quando a gente tem certos autoridade ou poder, né, se podemos assim dizer, aqui no ambiente terreno, quantos almejam o teu lugar? Quantos desejam ver puxar o teu tapete para ir lá sentar na tua cadeira? Achando que, olha, é engraçado, isso a gente vê no ministério, que muitas pessoas falam, eu queria estar naquela igrejona grande, mas às vezes a pessoa não entendeu que a igrejona grande é o fim. O começo foi a pequenininha. Foi as guerras, as lutas travadas,
as crises, as dificuldades. Depois chegou a glória e a bênção de Deus na vida daquele pastor e o honrou a ponto de botar na igreja grande. Se ele vai ser justo ou não vai ser justo, ou vai se perder, é outra história. Mas é Deus quando honra. Quando Deus começa a abençoar e honrar o seu servo. Isso é o quê? É a soberania de Deus. É o poder de Deus. É a vontade dele. Então, ele domina sobre tudo. Nós, às vezes, queremos dominar certas coisas. Ah, se não for assim, né, então não vai ter vez. Se não for dessa maneira que eu quero que seja bem direitinho como eu desejo. É o ser humano. É a justiça miserável, falha do homem. Mas Deus não. E o Salmo 103 aqui, 19, ele diz de uma forma bem clara sobre o domínio soberano de Deus sobre toda a criação, todas as coisas. Nós também podemos ver em Daniel 7:27 que o reino é profetizado como eterno. Veja, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. É algo que Deus ele vai revelando, né, o seu reino. Alguns pensam que o reino é só quando for chegar no céu. Não. O reino do Senhor, o reino de Deus já está em operação. Já está trabalhando nesse mundo. Nós precisamos entender que são processos que Deus estabeleceu para ir se revelando. E nós, igreja do Senhor, precisamos ser sábios, pedir graça, discernimento, para desfrutar já daqui. Eu sempre digo assim, nós já temos que já desfrutando a vida eterna. Mesmo que ainda não chegou na eternidade, mas nós já fomos redimidos, resgatados. Já foi mudada a nossa situação. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E se ele morreu e nos resgatou, eu já estou caminhando na jornada da eternidade. Só estou esperando o momento de dizer, entra para cá junto comigo. E viver a eternidade com Deus. Então, é importante o cristão entender que o reino é profetizado como eterno. Entende? Daniel 7:27. Deus também demonstrou esse poder libertando Israel do Egito. Lá, em Êxodo 3:7, o que ele faz? E o Senhor disse, certamente vi a aflição do meu povo e estabeleceu sua lei como sinal de seu reinado. Então é interessante que nós possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele também, pelo seu poder, liberta. Ele me libertou, Ele te libertou. Quem você era? A gente usa aqui, né, o exemplo de Israel no Egito para caracterizar muito claro o poder de Deus na sua soberania. O seu reino já estava sendo estabelecido e precisava começar a ser estruturado aqui para que fosse revelado o projeto glorioso do céu. Então ele libertou o seu povo do Egito. Estavam debaixo de mão de ferro do faraó. Mas Deus foi lá e disse, Moisés, diga para faraó libertar o meu povo para vir me adorar no deserto. Para me servir, porque eu tenho projeto glorioso. Eu estou lembrando do propósito e do projeto que eu declarei para Abraão. Quando eu disse, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vem para seguir um projeto que eu vou dar e vou colocar na tua mão.
vai ter filho, vai ter uma nação, vai ter um povo, tudo a partir de ti, Abraão. Era a promessa. Deus estabeleceu. Então, veja, a libertação do povo de Deus do Egito fazia parte do propósito do reino. Então, nós, amados, precisamos entender e fundamentar na nossa compreensão a estrutura do reino de Deus. Já vivemos e estamos desfrutando o reino de Deus nos dias atuais. E como proceder nesse propósito de Deus? É isso que nós precisamos entender. No Novo Testamento, o que Jesus traz? Ele mostra que o reino dele é ação. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é ação. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é justiça. E aí ele faz o seguinte. Em Mateus 12, 28, o texto diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ele está dizendo assim, ó, eu ajo diante de uma situação que, à luz dos olhos do homem, é impossível, mas eu, Jesus, estou agindo, eu estou praticando a ação de repelir ou expulsar, né, demônios pelo poder do Espírito de Deus que está em Cristo Jesus, vivenciando a humanidade dele na terra. Mas, olha como é interessante. Ele não bateu no peito e disse, ó, eu sou filho de Deus, eu tenho todo o poder. Não. Pelo poder do Espírito de Deus, ele lança a responsabilidade, ou a glória, ou a adoração ao Pai. Eu estou no Pai, eu temo ao Pai, eu vim servir ao Pai. Então, pelo poder do Espírito de Deus que está no Pai, eu expulso demônios. Então, quando eu faço assim, eu estou produzindo poder, ação, dinâmica no reino. Então, eu posso dizer, o reino de Deus é chegado a vós. Está entendendo? Como é muito mais do que uma religião. Quando a gente passa a entender que o poder do reino de Deus é muito mais do que nós ficar travados somente numa liturgia. Nós precisamos compreender e, lógico, seguir a liturgia para orientar como proceder nos 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, depende do tipo do culto, né? Hoje é um culto de ensino, então hoje não tem tanto louvor, por quê? Para render o tempo à palavra, para que fique bem esclarecido a proposta da temática. Então veja, se nós cantar 20 louvores e depois 5 minutos da palavra, você vai aprender o quê? Nada. Agora, se você entende que esse culto tem um propósito para a maior parte do tempo estabelecer a palavra, você vai até cochilar no banco. Mas alguma coisa vai estar entrando. E com frequência e perseverança, isso vai brotar frutos. Isso vai estruturar a sua fé. De forma sistemática, os temas vão sendo propostos e a palavra vai entrando, penetrando e você vai mudando, irmão. Quem não falta culto aí durante 5 anos, pode ficar certo. Não é mais o mesmo. Já mudou. Já tem uma outra forma de olhar o seu cristianismo. Por quê? Pelo fato que nós temos proposto a usar a maior parte do tempo da terça-feira para o ensino da palavra. E às vezes vai bem calmo mesmo. Mas tem dia que vai mais, né, agressivo, mais velocidade 2, né, aquela coisa. Mas assim, a ideia é que eu possa comer a palavra e fazer igual o boizinho. O boizinho vai fazer o quê?
vai remoer. Ele mastiga, engole, depois joga para fora de novo e mastiga de novo e engole. Ele vai fazendo isso. Esse é o processo do boi. E nós precisamos, comendo a palavra, meditar na palavra, guardar no coração. Quando a gente está, de repente, em uma crise, puxa ela do coração, lembra que ela é poder de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, e nós vamos vencendo. Estruturado na palavra de Deus. Então, veja, o reino, quando Paulo fala, né, aos romanos, ele diz, o reino não é teoria, mas vida. Não é algo assim que você possa pensar, já conquistei meu lugar no céu, né? No reino. Tô dentro já. Não é isso. É movimento, é dinâmica, é vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Tem que ter, irmãos, um calor, uma chama queimando aí dentro. Isso é o poder do Espírito Santo. Senão é em vão que o Senhor Jesus falou na sua oração antes de chegar e ir para o céu. Eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador para que possa estar com você todos os dias, para que possa ensinar, para que possa lembrar a palavra que eu já ensinei. E que possa também batizar com fogo. Por isso nós temos que ser pentecostal. Por isso nós vindo na igreja, traga, né? A gente às vezes faz umas brincadeiras, vou levar umas bolas de fogo aqui para jogar aí, para queimar esse povo. Né? Por quê? Para dar movimento. Nós somos pentecostais. Não dá para nós aceitar ficar num culto xoxo, né? Não tem vigor, não tem... Mano, tem que dar glória. Mesmo que a palavra às vezes vai leve, fluindo, tem hora que fala assim, ó, eu vou dar um glória aí forte, vou até despertar o pregador. Temos que dar glória. Eu já ensinei aqui que a glória que nós oferecemos é o quê? É oferta suave às narinas de Deus. Então, se o meu coração tem oferta para dar, eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero bendizer o nome dele. Isso faz parte do reino, entendeu? A alegria no Espírito Santo. Então, nós somos um povo mais feliz da terra. Ah, pastor, mas eu estou deprimido. É os problemas da vida. Talvez faltou um pouco mais de estruturar a sua fé naquilo que é a vida, o poder da palavra. E aí você é abatido com os problemas que nós temos que enfrentar. Todo dia tem problema. Todo dia tem crise. Isso não vai cessar enquanto estivermos aqui. Agora, como eu contorno tudo isso? Buscando a presença do Eterno. Adorando, exaltando, cantando a Ele louvores. Né? Então, amados, é importante nós entender. E outra, Atos 1:8 diz assim um texto, né, que o escritor vai colocar, o Espírito Santo é o poder do reino nos crentes. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Era a promessa que foi estabelecida. Hoje, igreja, aceitou Jesus, está frequentando, não pode se acomodar e achar, não, tá bom. Não, tem que pedir poder. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Para quê? Para experimentar algo novo. Para abrir os horizontes e ser tomado pelo poder do Espírito Santo com ousadia, com graça, com unção.
E quando isso acontece, irmãos, nós não olhamos o tamanho do gigante. Nós vamos em nome de Jesus e vamos vencendo cada batalha, cada guerra, cada luta. Porque o poder do Espírito Santo te agiganta diante daquele problema. Então é importante nós entendermos isso. E aí, os dias de hoje, a gente precisa entender, o reino de Deus não é apenas uma promessa futura. Talvez tem crente que fala, não, eu só vou desfrutar do reino de Deus quando chegar no céu. Está perdendo. Não está saboreando aquele momento gostoso de estar na presença do Senhor. Lá você vai ver ele face a face. Aqui você vai sentir a presença dele. Aqui você vai ser templo do Espírito Santo. Então veja, o reino do Senhor, o reino de Deus, nos dias atuais, é uma realidade que transforma a vida. Você foi transformado. Você foi alcançado. Você vivia numa situação deprimente. Jesus entrou com o poder da palavra na tua vida e mudou a tua história. Mudando a tua história te deu alegria, deu prazer, deu gozo da salvação. O que é isso? Isso é o poder do reino de Deus presente. Não espera somente para desfrutar isso quando chegar no céu. Não, é aqui. Começa aqui, vai ensaiando aqui. Lógico que nós não vamos entender tudo aquilo que ele tem preparado. Paulo fala isso. Aquilo que não subiu, né? Nós não ouvimos, não desceu ao nosso coração, nós não compreendemos. É o que ele tem preparado. Ou seja, é algo muito mais. A gente lê o texto, a gente busca a presença, a gente tem algumas experiências com Deus, né, na questão sobrenatural, mas isso não é a revelação do todo. São flashzinhos daquilo que ele quer mostrar que ele é. Então veja como é importante que nós possamos entender que o reino de Deus não é uma promessa futura somente, mas uma realidade presente que vai transformar a vida, vai transformar a família, vai transformar comunidades pelo poder do Espírito de Deus. O poder do reino muda nações. Entende? Então, é importante nós agregar tudo isso e compreender e pela fé buscar mais. E viver melhor, né, essa nossa caminhada de fé. Essa nossa jornada, nossa peregrinação. Por quê? Porque a nossa cidade não é aqui. Esperamos algo maior, melhor. Né? Em Hebreus vai falar isso. Então veja, nós, irmãos, precisamos estar na igreja alegre, vivenciando o poder de Deus e dando liberdade para adoração. Né? Não vem para cá igual um sargentão e fica lá travado com todo, não dá nenhum glória, e aí tem que forçar, ô irmão, dá glória aí. Não, vem aqui adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para um dos aspectos que o poder do reino promove na nossa vida é o quê? A transformar vidas. Esse é um dos aspectos do poder do reino. E aí os versos, né, que nós lemos, o verso 20, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder, vai caracterizando essa condição. Ele não é um discurso ou uma tradição. Nós temos que romper isso. Às vezes a gente fica preso, a tradição não deixa, e sabe o que a gente faz? Deus, ele te chama, transforma o teu coração, te liberta do jugo do pecado e te dá uma nova espontaneidade
para você ser feliz, para você servir a Ele com alegria. Aí a gente às vezes entra dentro da tradição e fica travado, amarrado, engessado. E aí eu não vou nem dar um glória que eu vou talvez atrapalhar o irmão. Eu não vou de repente fazer isso porque a ética não dá, não deixa. E a gente fica travado. E nós vamos, sabe o que? Fazendo, sufocando a espontaneidade que o Espírito de Deus nos promove no nosso coração. Se você quer andar na rua cantarolando, louvando a Deus, ande. Mas vão falar que é doido. Deixa que ele já nos chama de doido. Ele já fala que nós somos tudo doido da cabeça, porque nós damos glória, porque nós falamos mistério, porque nós vamos para a igreja. Deixa ele falar. O importante é você estar alegre, feliz, temente ao Senhor, dizendo: Deus, eu estou te louvando, caminhando para o meu trabalho. Aí você vai assobiando, você vai cantando, você, né? O que tem? É a espontaneidade do Espírito Santo, que está aí, está morando no teu coração, habitando. Então, ele vai fazer o quê? Ele quer que o templo adore. É isso. Um dos propósitos do Espírito Santo morar na nossa vida é para dar a conexão de adorar o Pai, para render graças e louvores a Cristo. Ser sempre grato, porque a cruz está vazia. E se ela está vazia, nós temos que ser gratos a Deus, porque se ela estivesse com Jesus lá ainda, como tem aí, muitas das vezes, cruz com Jesus pendurado, sem sentido. Ela tem que ser vazada, ou seja, não está mais ali porque ressuscitou. Isso é motivo de adorarmos, irmão. Isso é motivo de alegrarmos na presença do Senhor. Então o reino de Deus é o poder ativo de Deus que muda corações e destinos na nossa vida. Ele muda a nossa história. No Antigo Testamento, o poder de Deus, ele fez o quê? Transformou a nação de Israel. Quando ele abriu o Mar Vermelho. Quando ele abre o Mar Vermelho, por quê? Deus endurece o coração de Faraó e fala: não vou liberar esse povo. Aí começa a sofrer as pragas, né? E Deus vem com juízo. Aí ele resolve liberar. Mas daqui a pouco ele se arrepende e fala: eu vou atrás desse povo. E o povo está diante do mar. Um lado montanhas, dificuldades. E agora? Olha para trás, vem a poeirinha levantando do exército poderoso. A primeira nação da época. A poderosa nação do Egito. E aí, de repente, o que acontece? O povo fica intimidado, naturalmente. Mas aí Deus fala: Moisés, diz para o meu povo marchar. Marchar, já pensou nós, irmão? Marchar, aí eu vou me afogar, tenho medo de água, sei lá. Marcha. E começa a marchar. E o mar vai abrindo. Passa em seco. E aí o que o Senhor faz? O Senhor, Jesus, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, né? Jesus ainda não era revelado, a gente tem o hábito de trazer Jesus para todo momento. Mas naquele momento do antigo, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, o El Shaddai, o que ele faz? Ele derruba Faraó no mar e sepulta ele. Acabou com a sua raça. Não era o povo mais poderoso, o exército melhor da época, era o Império Egito. Agora, se ficou travado no mar. E hoje em dia, já tem aí, né, notícias, pode pesquisar na internet, que já acharam resto de carruagens, né, daquele exército. Até então, é uma historinha, uma fábula. Fábula coisa nenhuma. Eu sirvo a um Deus que tudo pode. É um Deus que determina, ele é soberano e o seu reino é para sempre. E ele resolveu dar um basta em Faraó. E ele sepultou ele no Mar Vermelho. Então veja, isso mostra o quê? Que o reino de Deus, ele também tem autoridade
tem poder sobre o caos. Então, você não serve um deusinho. Você serve o Todo-Poderoso. E você está vivenciando já o seu reino. No Novo Testamento, Jesus declarou que o reino estava presente em seus atos. Olha que interessante. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então veja, os atos de Jesus estavam revestidos com o reino. Já estou propagando o reino. Já estou anunciando o reino. Já estou fazendo coisas que o reino permite. E ele evangelizava. E Jesus fazia maravilhas. Jesus ressuscitava, transformava água em vinho. Jesus andava sobre as águas. Jesus fazia o vento acalmar, né? O vento cessar, o mar ficar, né? Como mar de almirante. Então veja, Jesus estava propagando o reino. Os seus atos faziam parte desse projeto. E a igreja? Ela não é diferente. A igreja tem que buscar poder de Deus para orar e Jesus curar. A igreja precisa ser revestida com a graça e com unção, com autoridade, para propagar o evangelho, independente de quererem ou não. Porque é Ele que é o Senhor responsável por todas as coisas. Então veja que, quando nós olhamos no Novo Testamento, Jesus dando garantia e dizendo que o reino estava presente em seus atos, então hoje, nos dias atuais, a igreja precisa desenvolver mais essa atividade. Às vezes a gente quer só cantar, só pregar, mas a gente não exerce fé. Não, isso já foi, né? De repente entra aí um doente querendo oração e agora? Eu vou chamar lá o pastor. Não. O poder de Deus está sobre você, crente. Você tem que ter autoridade. É a palavra que nos garante isso. Vos darei poder. Entende? Então é importante. Mas Paulo aqui em Coríntios, ele está corrigindo o quê? A igreja estava se perdendo na retórica, no discurso. E ele faz o quê? Lembrar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Se nós pregarmos, quem crê, ela é poder para mudar. Se não crê, você está livre. Mas o importante é pregar, é anunciar. E esse poder, ele vai regenerar a pessoa. Diz aqui em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura, crente? Por que você é nova criatura? Porque você lembra, eu era um cachaceiro. Eu era um jogador. Eu não prestava para nada. Mas de repente o poder do evangelho entrou e sacudiu meu coração. E ele mudou a minha história. Hoje eu não sou mais um mentiroso, um enganador. Hoje eu sou servo do Senhor. Eu sou temente a Ele. Eu sou cheio do Espírito Santo. É o poder transformador. É o reino de Deus. Quando você vê Marcos 5,15, nós vamos ver a história daquele endemoniado. Aquele homem terrível de Gadara. Todo mundo tinha medo dele. Mas depois que Jesus chegou, e aí eles viram o que Jesus fez, aí eles olharam e contemplaram o seguinte: e viram o endemoniado, assentado, vestido em perfeito juízo. O que é isso?
É o reino de Deus chegando em Gadara, pelos atos do Senhor, anunciando o evangelho e proclamando libertação. É a igreja do Senhor nos dias de hoje que produz na vida daquele que ouve, que guarda e que aceita mudança de vida. Então é importante entender que o poder do reino é de libertar. É importante nós, então, entendermos que se deixar o poder de Deus entrar, você não vai ser mais o mesmo. Coisas novas vão acontecer. O poder de Deus na tua vida vai mudar a tua história. E isso precisa ser praticado. Isso precisa realmente ser deixado penetrar para que você experimente a glória de Deus, o poder dele, a mudança e a transformação que o reino de Deus vai produzir na sua vida. Um outro aspecto do poder do reino é que ele opera em justiça e paz. Olha o que diz Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então veja, se o reino de Deus estabelece padrão divino de justiça e paz, né? Isso nós podemos ver no Antigo Testamento, quando Deus prometeu um rei justo, lá, né, em Jeremias 23, 5 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará. Essa justiça não é apenas, irmãos, aquele olhar de punição, mas de restauração. É como nós podemos ver, né, na lei do jubileu. Precisava ser restaurado. Aí lá em Levítico 25:10 vai dizer assim, ó, e santificareis o ano 50º e tornareis cada um a sua possessão. Era o tempo que tinha que dar de libertação, né, de direitos, de retornar aquilo que de repente perdeu. Era Deus restaurando. Quando nós entendemos que a justiça do Senhor é para restaurar, é para promulgar paz, é para fazer a diferença, a gente desconstrói aquela ideia. Eu quero justiça, eu quero que fulano pague, eu quero que ele vá para a cadeia, eu quero que isso... Aí a gente tem uma conotação de que justiça é só para punir, é para causar o mal. Não. A justiça de Deus, ela faz também esse ambiente de paz, de alegria, de restaurar, de abençoar. Então, amados, é importante nós entendermos que o poder do reino, ele opera também em justiça e paz. No Novo Testamento, o que acontece? Jesus, ele encarna essa justiça quando lá em Lucas 5:32, ele diz: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele não fala, eu quero uma congregação só dos bons. Não. Eu quero os caídos, eu quero aqueles perdidos, aqueles que talvez não tem mais solução, aquele que ninguém dá mais um vitém para ele. Eu quero esses, para mostrar que a minha justiça vai produzir mudança, transformação, vai causar arrependimento, vai causar novidade de vida. Então, Jesus propaga, e dentro disso ele traz o quê? A paz sobrenatural que só tem ele. O homem, de repente, propõe paz, mas essa paz ela é finita. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, essa paz ela penetra e ela se torna eterna, constante. Ele fala lá em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus quer dar paz.
Quantos não têm paz? Quantos não têm mais esperança? Mas Ele quer te dar paz. Ele quer propagar para você algo do reino. Por isso que eu digo, o reino é presente. O reino dá para já desfrutar. A paz de Deus na tua vida já é fruto do reino. E você fica esperando, quando Jesus voltar, e fica gemendo, chorando, reclamando, e achando que Deus não está na tua vida. Ei, crente, acorda. Para com isso. Você tem que lembrar, eu era mau, eu não prestava, hoje eu estou aí, né? Servindo a Deus com alegria, já canto na igreja, já prego, já falo do amor de Deus, já oro pelos enfermos. Tudo isso é reino. Então, o que eu tenho que fazer? Glória, glória, glória ao Senhor. Adorado seja o nome do Senhor, porque eu não prestava. Hoje eu já sou alguma coisinha pela misericórdia dele. Aleluia! Então o reino se manifesta, quando Paulo diz, quando vivemos em quê? Em retidão e harmonia, pelo Espírito de Deus, superando as divisões, os conflitos, as contendas, os problemas. Crente não precisa buscar confusão. Tem que se desviar da confusão. Começa um grupinho, querer fazer mover, sai fora. Sai fora. Só vai vir problema na tua vida. O reino não é isso. O reino é para unir, é para dar, né, consistência para que o propósito seja um. A glória é dele, o louvor é dele, a soberania é ele. Então nós precisamos entender. Jesus, né, ele cura o paralítico lá em Betsaida. Né? Levanta-te, toma o teu leito e anda. O que é isso? É a justiça do Senhor operando no seu reino, restaurando o doente e dando paz, dando-lhe vida nova. Já pensou? O paralítico estava ali, entrevado, sem esperança. De repente, Jesus vai passando, ei, vou mudar a tua história. E aí, propõe a ele algo novo. E ele abraça. A sua vida muda. Bartimeu estava lá sem esperança, até começar a ouvir falar de Jesus. Olha como é importante falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus, gerou fé, gerou esperança. E daqui a pouco ele pensou, ei, eu estava ouvindo o movimento, estava forte, parece que está enfraquecendo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a aumentar, e aí chamou a atenção do mestre. Ele para e ele fala, traz esse homem aqui, eu vou revelar a minha justiça e a minha paz, a restauração da sua vida. Ele vai ter esperança, ele vai ser salvo. E quando ele chega, o que tu quer, homem? Quero enxergar, o que eu mais quero é te ver. E tem crente que vem na igreja e não quer ver Jesus. Entra vazio, sai seco. Aquele homem era cego, não podia ver. O que é que tu quer? Eu quero é enxergar. Eu quero te ver, quero te conhecer. Eu já ouvi falar de ti, mas agora eu quero ver pessoalmente quem você é. Então, crente, se você vem na casa do Pai, porque a gente diz, aqui é a casa do Pai, a gente até ousa dizer, o Pai está na casa. Não é? São jogos de palavra, para tentar incentivar, dar um glória. Mas se eu saio de casa, eu vou na casa do Senhor para orar, para adorar, para buscar sua presença, para ofertar, eu não preciso ficar dizendo, porque eu já vim com o Pai, eu já sinto a presença do Pai e eu já vou adorar ao Pai. E quando isso acontece, o culto é alegre, o culto é dinâmico, a hora passa e nós nem olhamos a hora passar. Sabe por quê? Porque ele está tão gostoso na presença do Pai que não queremos ir embora.
Para que ir para casa tem que lavar a roupa, lavar a louça, tem que aturar o marido bêbado. Eu quero estar aqui adorando, exaltando, bendizendo, clamando, louvando a Deus. É isso, crente. Na quinta, quem vem na quinta já vem subindo as glória, aleluia, louvor, adoração, já vem. Aí o culto já vai ser diferente. Meninice, que coisa nenhuma. Nós somos nova criatura na presença do Senhor. E nós precisamos estar animados. Porque quando nós estamos animados na presença dele, esquecemos enfermidade, esquecemos a dor, esquecemos o boleto para pagar, esquecemos os problemas do outro dia. A gente quer sentir a glória, a presença dele. E na presença do Senhor, milagres acontecem. E Deus vai entrando com projeto de cura, de unção, de libertação, de renovação e de poder. Entende? É importante. O terceiro e último aspecto do poder do reino de Deus é que o poder do reino capacita para testemunho. Isso é fundamental, diz Atos 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Se você não teve encontro com Deus, você vai testemunhar o quê? Não mudou nada. Vem até na igreja. Mas aí sai, continua praticando a iniquidade. Aí vai falar, vou na igreja, mas eu vou dando uma escapadinha. Às vezes, sabe, né, eu dou umas piscadinhas. Isso é testemunho? Não. É mau testemunho. Por quê? Porque aqui dentro, você quer fazer o auê, mas lá fora quer para mostrar que Deus mudou a tua história. Te deu uma novidade de vida. Você fica enganando, mentindo, falando coisa que não deve. É mau testemunho. E não é isso que Atos está dizendo. Ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha. Então, o poder do reino não é só interno, irmãos. Não é algo para você esconder, mas ele é missionário. Ele precisa ser algo que todo mundo vê. O processo da mudança, a permanência na transformação. Aí vão falar como falaram de Eliseu. Ali vai o homem de Deus. Testemunho. O teu testemunho tem que chegar primeiro. Quando você falar do amor de Deus, aí a pessoa vai dar valor. Mas você senta na roda dos escarnecedores, conta um monte de piada. Ri um monte. Fala palavrão. Dá mau testemunho. Aí depois você, Deus vai mudar a tua vida. Vai mudar? Não mudou a tua. Como é que vai mudar? Eu já cansei de passar vergonha. Que de repente a gente vai convidar alguém. Enquanto o Joãozinho estiver naquela igreja, eu já estou salvo. Porque ele não presta. Deve a rua toda. Briga com todo mundo. Dá mau testemunho. Aí diz que é crente e aí tu quer me convidar. Eu já passei vergonha. Fulano de tal, enquanto ele estiver lá, eu não vou visitar. E lá não presta. É um caco. Vamos, é sério isso. O poder do reino, ele capacita-nos para testemunhar, mas testemunhar coisa boa. Se você está na casa do Pai e foi transformado, tem que ser como Israel. Deus escolheu Israel para ser luz. Isaías 42:6 diz assim, e vos constituí em luz dos gentios. Deus elegeu uma nação para levantar a bandeira dele e anunciar ao mundo
que Deus é santo, que Deus é poderoso, soberano, que quer mudar, que quer transformar, que quer ser justo, que quer abençoar a humanidade. Olhe para o meu povo. É o que está escrito, ó, Isaías 42:6. E vos constituir em luz dos gentios. É para ser testemunha. É para ser referência. Esse chamado, naturalmente, se cumpriu na pessoa de Cristo. Porque Israel não conseguiu. Mas Cristo conquistou essa proeza. Ele morreu, ressuscitou e viveu uma vida digna enquanto estava aqui. Então ele era a luz. Agora, algo que é importante, e ele nos dá esse poder na pessoa do Espírito Santo, é que eu e você podemos ser luz. A partir da transformação. Então, nós